Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Vocês sabem que eu tenho um carinho imenso aí por vocês. E também os apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal. Pessoal, nós vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para reconstruir.
recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta e ao vivo! Curta, comente e compartilhe. E o nosso bate-papo de hoje é sobre segurança psicológica nas organizações. Olha lá, gente, tema super importante aí, necessário, hein? Estamos aqui com a Patrícia Ansara, ela é sócia fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica, também é mentora executiva, psicóloga organizacional. Patrícia, seja bem-vinda. É um prazer ter sua participação aqui no programa. Obrigada. Que alegria que deu certo. Que bom estar aqui. Verdade. Cláudia, obrigada pelo convite também. A Nova TV, a Auto GT pelo convite. Parabéns pela escolha de um tema tão relevante, né? Tão importante. Vai ser um prazer. Gratidão, assim. É uma honra ter você aqui, né, Patrícia? Eu estava conversando com você ali nos bastidores, que assim, eu tenho um orgulho, uma honra, que o programa está fazendo a diferença, mas não somente graças ao aqui o Abner, que é da produção técnica, a direção do programa, o espaço, mas a nossa audiência, que é importante, mas também os nossos convidados, né, que fazem a diferença. Então, assim, é uma honra ter você aqui, viu? Obrigada. Gratidão. Fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sobre o Instituto. Muito bem, vamos ver por onde eu começo. Bom, eu costumo dizer que meu currículo já não faz mais quem eu sou, sabe? Acho que assim, tanta água já se passou debaixo da ponte. Mas eu tenho uma carreira muito clássica dentro de recursos humanos, trabalhando em grandes empresas, em modelos de negócios bem diferentes, nacionalidades e culturas diferentes. Sempre trabalhando com desenvolvimento de times e liderança. Então, eu fiquei 25 anos dentro de RH. E tem 5 anos ou 6 anos que eu empreendo, né? Então, essa vida assim do lado de... Quantos anos você está empreendendo? 6 anos, mais ou menos. Certo. Que eu virei empreendedora, então hoje eu sou mãe, mulher, esposa, empreendedora, mentora, executiva, basicamente uma equilibrista. Né? E acho que essa minha vida dentro do RH e trabalhando, né, com desenvolvimento de times e lideranças me gerou algumas inquietações que me fizeram aí escolher esse novo caminho, né, de apoiar as organizações agora do lado de cá, né? Então, eu costumo dizer que eu ainda estou dentro das organizações, com toda a experiência, mas agora do lado de cá. Eu vivi algumas situações, Cláudio, dentro de empresa, como, por exemplo, quem é de RH está me escutando, né, vai entender, assim, excessos de pesquisas, de diagnósticos, de engajamento, de clima, de pulse e excessos de planos de ação, né? E a gente assim, dedicando muitas horas para isso e efetivamente vendo poucos resultados, né? Poucos ponteiros mudando. Isso era uma inquietação que eu tinha. O que acontece que a gente está falando de cultura, está falando de diagnóstico, está escutando as pessoas e na hora do plano de ação não muda ponteiro. Alguns times vão e alguns times não vão. Então, essa era uma das inquietações que eu tinha. E outras inquietações que eu tinha era, assim, de ver as pessoas sofrendo caladas, né, adoecendo, sem poder conversar sobre isso. Isso também me levou a esse caminho, né, de empreender. E eu acredito muito, Cláudio, que não existe empresa boa, melhor empresa para se trabalhar, né? Não existe, acho que a gente tá entrando aí numa indústria de selos, né, que é muito louco. E assim como não existe empresas ruins, né? Então, que para uma empresa ser ruim, ela precisa ser totalmente ruim, absolutamente tudo. Então, isso era uma inquietação para mim. O que fazia pessoas
serem muito felizes onde elas estão, realizadas, com carreira, prosperando, aprendendo, crescendo, e numa mesma empresa, pessoas que não aguentavam ficar 2 meses, 3 meses e saíam dizendo que era o pior lugar que eu já tinha trabalhado. Então, essas foram algumas inquietações que eu vivi. Sofri um burnout, fui diagnosticada, fiquei na cama meses e meses, e até eu entendi que eu precisava, então, ajudar as organizações a repararem isso. Sim. E esse meu caminho foi de ir buscando, na verdade, metodologias e abordagens de trabalho que fossem mais colaborativas, mais humanas, né, em que realmente o foco estivesse nas relações saudáveis para o alcance de resultado. Então, eu acredito que por meio das relações saudáveis a gente alcança melhores resultados. E aí tropecei na segurança psicológica, né? E aí fui estudar sobre esse tema, fiz minha certificação nesse assunto, minha certificação internacional, entendi que era com tudo isso que eu queria trabalhar o resto da vida toda, né? E aí abri um instituto que nasce há 3 anos atrás. E hoje a gente está aqui, né, no Instituto, trazendo a primeira certificação para o Brasil e trabalhando com esse tema dentro das organizações. Um resuminho aí da minha carreira. Bacana, eu quero até aproveitar também e agradecer também a Verusca, né, que é sócia fundadora junto com você, não é isso, né? Sim. A Verusca. Verusca, gratidão aí pelo nosso bate-papo, né? Infelizmente você não pode estar aqui hoje, mas a Patrícia está bem representada aqui, né, Patrícia? Sim. Então, um forte abraço aí para você, tá bom, Verusca? Muito bom. Então, assim, você teve uma dor, em cima dessa dor você decidiu ajudar pessoas, organizações. Acho que normalmente o caminho é esse, né? A gente vive aquilo, né? Eu acho que teve dor e teve muitos fatos e dados, né? Assim, de eu trabalhar com muitos indicadores de performance, verdade, né? Indicadores de saúde, indicadores de engajamento. Então, desse lado do recursos humanos, que para mim foi muito importante. Sim. E que eu continuo trabalhando com isso hoje, agora por meio desse modelo, que é o modelo da segurança psicológica. E que, aliás, é um tema muito relevante, muito atual. E também vocês também lançaram um livro recentemente que aliás, no final do programa nós vamos falar um pouco mais sobre ele, mas vocês lançaram um livro recentemente agora, né, sobre o tema, não é isso? Sim, obrigada até por trazer. Esse ano foi um ano de grandes conquistas para o Instituto. A gente fez o primeiro Summit Internacional em Segurança Psicológica, certo. Então a gente fez na American Chambers, lá em São Paulo, na AmCham, para mais de 350 líderes, né, com palestrantes nacionais, internacionais. Então, foram 2 dias de eventos. E lançamos esse livro com autores, né, também nacionais e internacionais. Foi um livro colaborativo, trazendo aí perspectivas diferentes, áreas diferentes, né, de atuação deste modelo aí da segurança psicológica dentro das organizações. Que bacana. Qual que é o nome do livro? Embora que a gente vai falar mais dele lá no final, mas qual que é o nome do livro? Chama Livre para Falar. Livre para Falar. É isso aí. E tem a ver com a temática, então, segurança psicológica. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito, perfeito. Então, tá certo. Para começar aí, embora seja um tema muito atual, muito relevante, muitas pessoas ainda não sabem o que é segurança psicológica ou confundem com outros termos, né? Então, assim, para começar, o que é segurança psicológica e o que não é? Vamos direto pro filé mignon, assim, né? A parte mais gostosinha da carne. Segurança psicológica, ele é um conceito cunhado por uma pesquisadora, professora de Harvard, chamada doutora Amy Edmondson, que quer dizer, né, assim, de uma maneira bem direta ao ponto, uma crença compartilhada de que entre os membros de um time, de que quando aquele time está trabalhando junto, existe um lugar que se cria ali, que se forma, que é um lugar seguro para as pessoas tomarem riscos interpessoais. Certo. O que significa isso? Para elas serem elas mesmas, trazerem suas ideias, arriscar, né, a perguntas e falar sobre suas inquietações e discutir desconfortos sem medo de retaliação. Essa pesquisa é uma pesquisa que existe há muito tempo. Na verdade, segurança psicológica chega no Brasil no meio de uma pandemia, né, e se confunde muito com saúde mental e com outros temas. Mas, na realidade, ela é um modelo de funcionamento de times. Então, a doutora Amy Edmondson, que é essa pesquisadora, uma engenheira,
né, que tinha como objeto de estudo pesquisar como é que os times aprendiam com os erros. Certo. E foi para dentro dos hospitais, imaginei isso na época da década de 90, isso. Foi para dentro dos hospitais, eu observando os times, ela encontrou alguns padrões. E o que ela encontrou é que os times que aprendem com os erros, basicamente, têm um lugar seguro para falar sobre os erros. Mas não só isso. Escutam as ideias, escutam as perguntas, rediscutem caminhos, se suspendem as suas especialidades para aprender com o outro, né? Então, ela encontrou um padrão e que ela chama que quando tudo isso funciona junto, se dá um estado de segurança psicológica. Então, a segurança psicológica é como se fosse um fenômeno relacional, Cláudio, certo. tá? A gente não faz segurança psicológica. A segurança psicológica, ela se instala como um fenômeno quando aquele grupo, né, quando aquele grupo entende que é um espaço seguro para ser eles mesmos, né? Para a pessoa ser ela mesma ali no trabalho, 100% do seu potencial. Então, é algo que... Isso é muito interessante, não é algo que a gente faz... Né? E é algo que se instala, é fenomenológico isso, né? É um ambiente em que permite a gente ser quem a gente é, sem o medo de sofrer alguma retaliação. Então, isso que é segurança psicológica. O que não é segurança psicológica? Não é um lugar quentinho e gostosinho, né? Porque a gente falar das nossas inquietações, falar do que está desconfortável para mim, trazer um assunto delicado para a mesa, poder colocar limites em comportamentos contraproducentes para a dinâmica daquele time, tudo isso é desconfortável. Então, também não é... Então, essa crença de que se instalou, de que segurança psicológica é abraça a árvore, é um lugar quentinho, é mentira. Existe muito desconforto na segurança psicológica. Também não é saúde mental, né? Saúde mental é resultado de ambientes psicologicamente seguros. Também não é confiança, né? Então, acho que se a gente tiver um tempinho aqui, eu posso até discorrer sobre a diferença entre confiança e segurança psicológica. O fato é que é um fenômeno, né? E é um conceito aí cunhado pela doutora Amy Edmondson, que há 15 dias atrás, inclusive foi eleita pelo 2º ano consecutivo a maior pensadora do mundo dos negócios. Olha só! Então, quem estiver aqui me escutando, né, de RH e é psicólogo... Não é coisa de psicólogo, né? É coisa de engenheiro. É coisa de quem se preocupa com as dinâmicas de grupos, né? Para gerar resultado, crescimento, aprendizado e inovação. Poxa, bacana. Então, assim, de uma forma bem simples, basicamente tem a ver ali com o relacionamento entre as pessoas, com foco na comunicação, de você poder se expressar, né? Poder, de repente, questionar algo, seria isso também? Seria isso, mas a grande beleza e a complexidade desse fenômeno se dá nessa crença compartilhada. Certo. Precisa ser um projeto do time, né? Não basta eu, sozinha, querer. Todo mundo que está ali junto precisa se autorregular para que aquele espaço seja um espaço assim para todo mundo ali. Então, é um cuidando do outro, percebendo o outro, né? E conversando sobre as informações novas, elementos novos de aprendizagem que podem vir ali com desconforto, com uma ideia, com uma pergunta e tudo mais. Tem também alguma coisa também a ver relacionado com o medo de errar e não ser descoberto? Teria alguma coisa a ver também? Algo nesse sentido? De você não poder expor o seu erro, com medo, de repente, de você ser demitido, ou com medo, de repente, de você não ter aquela promoção que você tanto esperava? Sem dúvida, né? Então, se eu estou num grupo em que a dinâmica é uma dinâmica de culpabilização, né? Em que a gente vai mais atrás de quem errou do que o que a gente pode aprender com o erro, o que causou isso, qual a comunicação que não foi eficiente, qual o processo que está errado, o que a gente pode mudar, enfim, tudo isso. Para que é que eu vou falar se eu sou penalizado, se eu sou retaliado, se eu sofro algum tipo de julgamento, né? E isso que você trouxe é muito importante, assim, porque se a gente está operando numa dinâmica dessa, esse líder não está percebendo que devagarzinho vai se instalando uma cultura do silêncio dentro do grupo. Verdade.
né? Então, esse líder que hoje, no mundo atual, precisa tomar decisões rápidas, urgentes, importantes, relevantes, no contexto inteligentes, né? Cada vez mais inteligentes, continua achando que está com todas as informações na mão, toma as decisões, enquanto, na verdade, a sua equipe está silenciada. Exato. Né? Então, ele não tem todos os pontos de vista, todas as perspectivas para tomar essas decisões de forma mais inteligente. Que bacana. Quando você falou de silêncio, de repente até um exemplo, eu creio que seja um exemplo prático, né? É quando ocorrem reuniões, a pessoa entra calada e sai calada. Sim, porque a gente como é que a gente fala? A gente formou uma crença, né, mundial, compartilhada, assim, de que é melhor ficar em silêncio, né, porque o silêncio me protege. Então, ninguém é demitido por ficar calado. Então, se normalmente eu estou numa dinâmica de funcionamento de um time, de um grupo relacional, em que eu não posso ser quem eu sou, eu não estou 100% ali no meu potencial. Então, por que eu não estou 100% do meu potencial ali? Porque eu estou me preservando de algo, né? Que pode ser essa questão do medo, dessa insegurança e tudo mais. Então, eu vou ficando quieto, o outro vai ficando quieto, o outro vai ficando quieto. E aí isso implica em turnovers altos, em níveis de engajamento baixo, né, insatisfação, enfim, todos os outros indicadores possíveis aí. Produtividade, obviamente, né? Felicidade no trabalho, realização, engajamento, colaboração. Para que eu vou colaborar? Né? Se a minha ideia não é dada, se quando eu falo eu sou julgado, enfim, tudo mais. É verdade. É que nem você citou em um momento aí sobre o medo, né? Você acha que também pode ser que tem algo relacionado à crença? Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui um exemplo aqui. Aquele jovem lá que em sala de aula tinha dúvida em alguma coisa, perguntou e o professor responde assim, ou o colega, lê lá o Pai dos Burros. Aí a pessoa já vem com aquela crença de que sou burro, que eu não posso perguntar. Sim. Né? Então, de repente, você já vai instalando aquilo aí. E aí você, numa empresa, você de repente tem medo de perguntar. Né? Então, quer dizer, e porque você já tem uma crença, você vem carregando uma crença, o ambiente já não te permite isso. Então, tem a ver, Patrícia? Tem super a ver, né? A gente, como ser humano, primeiro, o nosso cérebro evolutivo, ele vai sempre resguardar a nossa segurança. Né? Vai proteger a gente como espécie. Então, a gente vai sempre buscar um lugar que é seguro, né? Para poder ficar bem ali, né? Se expressar, poder se expressar, poder perguntar. Tudo que é ameaçador, nosso cérebro, ele não distingue o que é ameaça física, o que é ameaça psicológica, emocional. Né? Ele distingue aquilo como ameaça. Então, tudo que é ameaçador vai segurar a gente, vai preservar a gente do medo. Dentro das organizações, o medo é o medo de perder o emprego, de sofrer retaliação, de tudo mais, né? Agora, ao longo da nossa vida, né, até porque nós somos seres assim, né, que vão sempre buscar, em primeiro lugar, a preservação da nossa espécie, a gente cresceu em ambientes assim. Obviamente, meus pais são assim, meus pais são assim, os seus também, de todo mundo é assim, né? Então, quando que a gente para de fazer pergunta, Cláudio? Quando para de fazer pergunta? Porque a gente nasce fazendo pergunta. A gente explora o mundo como criança a partir das perguntas. Seria com a retaliação da sociedade ou não tem nada a ver com isso? Antes ainda? Quando vem um adulto, um pai, fala o quê pra gente? Uma mãe fala o quê? Isso não pode... Para de fazer pergunta. Chega de pergunta. Tá. Então, a gente ainda é muito... Então, já vem lá no âmbito familiar, ali, lá no começo ali e tal. Tá. Né? Então, chega de fazer pergunta. Para de fazer pergunta. É sim porque sim. Né? Na escola também, quem levantou a mão é aquela pessoa que... Né? Então, você fica torcendo para o seu coleguinha levantar a mão para fazer a pergunta que você tem, mas não tem coragem de fazer. Né? Então, o professor também intimida, fala, né, o pai dos burros, ou faz uma pergunta do tipo... Ninguém aqui tem perguntas, né? Assim, já logo intimidando, né? E a gente, exato, e a gente desde criancinha foi formando, né, um modelo mental de que é melhor então a gente ter todas as respostas do que saber fazer perguntas, do que errar. Porque se eu erro, eu sou punido, se eu faço resposta, eu sou punido. Aí quando eu entro nas organizações, o que acontece é que a gente está muito craque nisso.
né? Tá muito craque em dar respostas, tá muito craque em mostrar o caminho e a gente esqueceu, né, de escutar a perspectiva do outro, de aprender com os erros, de falar sobre isso, né, enfim, de fazer perguntas que levem a novos caminhos. Então, a gente é um modelo, assim, que a gente tá precisando voltar a falar sobre isso imediatamente, né, porque a gente já sabe que não existe vida pessoal e vida profissional, né, a gente já sabe que é uma coisa só. Não tem como separar, né, Patrícia? Não tem como. As empresas precisam inovar constantemente, urgentemente. A gente viu nessa pandemia, né, muita empresa inovando rapidamente e muita empresa morrendo rapidamente. E para inovar, a gente precisa colaborar, né? Tomar decisões a partir de pontos de vista diferentes, de perspectivas, de ideias. Então, se eu crio um ambiente onde as pessoas não falam, eu não vou inovar. Eu vou morrer. Estou fadada a não sobrevivência do próprio negócio. Você falou um pouco aí da inovação aqui, então já emendar com uma outra pergunta, e até você já falou alguns pontos, mas assim, uma organização que não tenha a segurança psicológica, quais os impactos que podem gerar? Você já citou alguns aí, mas cite mais para a gente quais impactos em uma empresa que não tem ali uma segurança psicológica ali na sua cultura ali, no seu ambiente de trabalho, né? Não se instala esse fenômeno. Bem, se eu não falo, se eu estou parte de mim, porque o grupo, a dinâmica do grupo vai fazer com que eu me comporte até um determinado ponto. Então, pode ser uma dinâmica de grupo que permita que eu seja todo o meu potencial e você também, e a outra pessoa também, nós todos assim, ou limita o nosso potencial, né, e eu me calo. Então, você imagina, Cláudio, qual que é o potencial que um time está perdendo quando as pessoas estão se calando? Né? Então, você imagina qual é o custo desse silêncio para uma organização. Hoje, a gente tem estudos nos Estados Unidos que já dizem que o custo do silêncio para uma organização por pessoa, por colaborador, por funcionário, é de $7.500 por ano. Então, façam as contas. Né? Então, o que uma organização perde? Perde e muito. Não só em termos financeiros de inovação, porque a gente consegue gerar resultado a qualquer custo. É assim que a gente treinou o sistema até hoje. Só que a gente chegou num ponto onde está todo mundo sangrando, adoecendo. Então, os custos estão voltando para as organizações, né? Cabe absenteísmo, turnover, engajamento. Então, não impacta só o nível de inovação, o nível de aprendizado, o nível de crescimento, resultados de negócio. Impacta nas pessoas, na sustentabilidade das pessoas. Quantas pessoas vão se engajar para colaborar, né, o quantas pessoas vão estar bem para produzir, o quantas pessoas têm motivação para aprender, para colaborar. Então, impacta numa série de outros indicadores que, obviamente, quando a gente soma tudo isso, está trazendo custos, está onerando a organização. Então, assim, o meu recado é para as organizações que querem se manter competitivas e relevantes hoje no mercado, elas precisam inovar. E para inovar, elas precisam cuidar dessa dinâmica que acontece dentro dos times. Porque são os times que trazem os resultados para a organização. Não é você, não sou eu, nem a empresa, são os times. Poxa, bacana. Tem aqui um comentário aqui, Patrícia, do Valdec Romero, um grande amigo nosso aí. Boa tarde a todos. Está mandando aqui um boa tarde, tá, Patrícia? E, assim, realmente é um tema, assim, muito bacana, né, Patrícia? Assim, você acha que existe alguma relação entre a cultura organizacional e a segurança psicológica? Olha, o objeto da pesquisa da doutora Amy foi 100% focado nos times. Né? Então, como é que os times aprendem com os erros? E ela entendeu que tem uma dinâmica de funcionalidade naqueles times que é a dinâmica com padrões que ela denominou da segurança psicológica. Certo. O que ela disse que, inclusive, é óbvio. O próprio Google, em 2012, que é uma cultura muito forte, é uma cultura inovadora, uma cultura desejada, né, para as pessoas trabalharem, uma cultura que gera tendência, enfim, e tudo mais, pensou, né, se inquietou com isso. Quer dizer, como é que dentro de uma mesma cultura eu tenho times que performam e tenho times que não performam?
E aí eles Isso na Google? Na Google, tá, na né? Google. Então, em 2012 até 2015, durante 3 anos, eles pararam, né, para observar o funcionamento de 200 times. E eles cruzaram milhares de informações dos seus funcionários para tentar encontrar padrões que justificassem aqueles times serem os times de mais sucesso, de melhor performance do que outros times. E o que eles encontraram foi que cada time, cada grupo de trabalho tem o seu padrão de funcionamento, os seus símbolos, a sua linguagem, o seu modelo, a sua forma de expressão. Então, eu te diria, né, que, na verdade, cada time, cada grupo de trabalho tem uma cultura. Né? Então, se eu tenho, dentro de uma mesma cultura, times que têm, né, mais sucesso ou menos sucesso, qual que é esse fenômeno? O fenômeno não é essa dinâmica que acontece dentro dos times. E isso, para a gente, é muito novo, Cláudia, porque a gente transita muito bem na ideia de falar sobre cultura e sobre o indivíduo. E a gente esquece de olhar para os times. E aí, a gente estava falando, né, antes de começar, sobre Peter Drucker. Né? E eu trouxe uma fala do Peter Drucker que eu quero trazer aqui, né? Com certeza. Porque, assim, eles descobriram, o Google descobriu, né, que em cada time, cada grupo tem os seus símbolos únicos, né? Então, quando o Peter Drucker diz que a cultura come a estratégia no café da manhã, é uma frase clássica, icônica dele, ele quer dizer que a essência da empresa prevalece, certo? A essência da empresa prevalece para qualquer tipo de planejamento ou tática, porque a cultura come a estratégia. Mas será mesmo, Cláudio? Né? Será que esse exemplo do Google, por exemplo, fica muito claro que os times são organismos vivos com as suas próprias culturas. Então, será que não é? Será que não são os times que comem a cultura no café da manhã? Né? Então, fica aqui a minha reflexão para vocês. A cultura come a estratégia no café da manhã? Ou será que os times comem a cultura no café da manhã? O que explica dentro de uma mesma cultura a gente ter tantas microculturas, né, que são tão diferentes uma do outro? E é isso que explica você gostar de trabalhar numa empresa e eu não gostar de trabalhar na mesma empresa. Né? Você se dá bem numa empresa, crescer numa empresa, fazer carreira, aprender, e eu não. O que acontece dentro do seu grupo de trabalho que é diferente dentro do meu, estando dentro de uma mesma empresa? Entendi. Então, que ele tem aquela cultura macro e tem as microculturas. Tem as microculturas que a gente não está olhando. Que não estamos olhando, né? A gente continua Boa reflexão! A gente continua como RH fazendo planos de ação para a cultura. Cultura o macro. O macro. E esquece das, de olhar das microculturas que está dentro dos times. Exatamente. Por que o time tem resultado? Que você falou, por que não tem resultado, o outro não? Por que eu me dou bem na mesma empresa, o outro não? Poxa, que interessante, né? É verdade. Então, não é porque a empresa é boa, a empresa é ruim. É a jornada das relações que a gente vai estabelecendo de aprendizado, de crescimento, de autoexpressão, de tudo mais ali dentro. Então, quer dizer, o recado que a gente pode deixar aqui, então, para a nossa audiência, para os RHs, para os líderes gestores, sim, temos ali a cultura macro, mas observar as microculturas, observar os times. Isso, inclui os times nas suas estratégias. Certo. Inclui os times nos seus planos. Né? De verdade, indivíduo, cultura e os times. Entendi. Patrícia, o papo tá bom, mas eu preciso pedir aqui um intervalozinho, tá certo? Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente rapidinho que o papo tá muito bom, hein, gente? A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece.
Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer. Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E o nosso bate-papo de hoje é sobre segurança psicológica nas organizações. Estamos aqui com a Patrícia Ansara, sócia fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Patrícia, qual que é o papel dos líderes no contexto da segurança psicológica? Boa pergunta, né? Qual o papel dos líderes? A pergunta de 1 milhão, né? De 1 milhão. Ai, líderes, respirem. Cláudia, eu vejo assim, obviamente o líder ele tem um papel de patrocinador,
né? Ele é o grande sponsor para fazer isso acontecer. Se o líder, ele não se comporta de uma forma, né, que seja estimulante para as pessoas todas, isso vai impactar, né? E lembra que eu falei lá atrás, né, que a segurança psicológica é uma crença compartilhada. Então, também não adianta ser só um projeto do líder, né? Precisa ser um projeto de todo mundo. Certo. Então, é aí, líder, que você está me escutando, eu peço para você respirar. Porque nós, né, ao longo desses anos todos de construção aí do nosso modelo de gestão, ao longo dos anos, a gente formou líderes que precisam saber tudo, né? E que estão 100% focados em resultados financeiros. A gente ainda vê muitas empresas, a grande maioria das empresas, né, só coloca nos líderes a responsabilidade sobre resultados financeiros, e não sobre engajamento, e não sobre saúde, outros indicadores que são importantes para a sustentabilidade do negócio. Diante desse fato de que essa é uma crença compartilhada, o líder não precisa saber tudo. O líder precisa estimular com que as pessoas participem. Então, tem 2 comportamentos imediatos, que quem é líder estiver escutando a gente já pode começar já. Primeiro comportamento, distribuição igualitária de fala, tá? Então, se você é líder e tem mais 6 pessoas, vocês estão em 7 numa reunião, os 7 precisam falar. Certo. Nem que seja, estou de acordo com o que vocês estão falando, não tenho nenhuma outra ideia adicional, né, nada a complementar, mas os 7 precisam falar. Esse líder precisa abrir e fechar a reunião, garantindo que todo mundo conseguiu falar, que ele escutou as diferentes perspectivas. Porque se ele é um líder que só ele fala, que só ele pergunta, que só ele responde, Cláudia, ele é um líder apaixonado pela própria voz. E ele vai continuar tomando as decisões sozinhos. Se ele é um líder de 8 pessoas na equipe e ele só conversa com 3, ele não precisa das outras. Obrigada. Né? Você só está tomando decisão com 3, dispensa as outras pessoas, elas não são importantes para o seu negócio. Então, essa distribuição igualitária de fala é fundamental. E você pode começar contando o tempo mesmo. Olha, a gente tem 10 minutos, né? Eu gostaria de ouvir todo mundo nesses 10 minutos. Como que vocês podem me ajudar a montar uma dinâmica dessa forma? Certo. Porque eu, líder, nunca fiz isso. Então, como que a gente pode garantir daqui para frente que nas nossas reuniões todo mundo tenha o mesmo espaço de fala? Certo. Então, essa é uma coisa, né? Distribuição igualitária de fala. Isso é um padrão que o Google encontrou nos times de alta performance também. O outro comportamento é desenvolver alto nível de sensibilidade social, que é também um padrão encontrado em times de alta performance. O que é alta performance? É a positividade, um clima bacana e resultados de alto nível, de alta excelência, né? Porque só resultados a gente sangra e se for só gostoso a gente não se desafia. Então, esse encontro que a gente está falando da alta performance. Então, quando eu sou um líder que estou com um nível de sensibilidade social desenvolvida, aguçada, trabalhada, atento a isso, eu rapidamente percebo o nível de desconforto que tem na sala, de intenção das pessoas se expressarem e não estarem conseguindo, de desengajamento, de desconexão, um elefante que está na sala e ninguém está falando, um problema sensível, enfim. Eu rapidamente percebo e converso sobre isso. Agora, porque a gente não precisa, né, Cláudia, assim, falar que a gente está desconfortável, o nosso corpo fala. Sim. Né? Então, a gente, como ser humano adulto, a gente já criou esse repertório na nossa vida de que a gente é capaz de perceber o desconforto da outra pessoa sem ela precisar falar. Isso nos... Pela linguagem, isso seria a linguagem corporal e as microexpressões, né? Totalmente, né? Microexpressões, o corpo inteiro fala. Então, as especialistas dizem que a nossa
A nossa oralidade, ela representa 7%, menos de 10% daquilo que a gente comunica, né? Então, esse líder, ele pode começar com esses dois comportamentos. Ah, mas, Paty, não sei distribuir fala. Ah, Paty, não tenho esse alto nível de sensibilidade social. Como é uma responsabilidade compartilhada, olha a beleza, Cláudia. Esse líder chega para o seu time e fala, como que a gente pode dar conta de perceber os desconfortos que está aqui na sala? Como vocês me ajudam? Como que a gente se ajuda? Porque ele sozinho não vai fazer e o time não pode ficar esperando o líder fazer, porque o time faz parte, é corresponsável em fazer aquele time funcionar. Não adianta eu colocar no meu líder a culpa por um time não ser bom. Eu sou parte daquele time, eu sou tão responsável quanto líder. Né? Então, essa é a beleza desse modelo, onde a gente fala dessa corresponsabilização. Né? Então, eu acho que esses são os dois primeiros bons caminhos para os líderes começarem. Olha, estou lendo sobre segurança psicológica, li sobre o case do Google, o projeto Aristóteles, e eles identificaram 2 padrões, né, de funcionamento que estimula esse fenômeno aí da criatividade, das ideias, né, de performance e tudo mais, que é a distribuição de fala e que é alto nível de sociabilidade social. Gente, não sei fazer isso, não. Como que a gente pode fazer? Né? Então, para isso, o líder precisa se colocar num lugar de não saber tudo. É porque isso é coisa do passado, que eu sou Superman. Ai, gente, pelo amor, né? Eu sei tudo, é tudo comigo. Isso é coisa do passado. Ele tem que realmente se permitir, né? Realmente não agir na vertical e sim na horizontal. Exato, porque os times, eles funcionam assim, né? O time que funciona na vertical... Na vertical é só, gente, estrutura organizacional. E a estrutura organizacional não representa como os times trabalham no dia a dia. Ela está ali só para organizar uma ideia de estrutura. Sim, né? sim. Então, se funciona assim ainda, está muito no comando e controle. Esse líder está realmente ultrapassado. Obviamente, ele vai perder muito tempo fazendo microgerenciamento, não vai estabelecer relações de confiança. Tem outras questões aí, vai desengajar esse time. Verdade. Né? Então, acho que tem várias outras consequências disso, né, Cláudio? Então, acho que esses são bons caminhos e o caminho principal seria perguntar para o time como que a gente pode fazer isso acontecer, pedir ajuda. Sim, e realmente, assim, ser de forma genuína. Né? Realmente ele permitir que o membro da equipe traga uma ideia, traga uma opinião, não ficar só ali nas palavras, ele tem que realmente ser algo genuíno por parte dele, né, Patrícia? Poxa, você pode sim trazer uma opinião, você pode sim questionar alguma coisa, que você não vai ser punido, você não vai ter retaliações, então ele tem que passar isso para a equipe. Isso, e as pessoas precisam perceber que elas estão sendo ouvidas, né? Eu acho que esse senso de percepção mesmo, né? Tipo, olha, eu colaboro aqui porque eu percebo que o que eu falo é importante. Nem sempre é levado em consideração, porque a gente vai juntando uma peça com a outra, a gente forma algo que é maior juntos, né? E aquela minha ideia pode ser descartada, se transformou numa outra ideia, mas eu percebo que eu contribuí. Então, a gente tem... Pelo menos ser ouvido, né, Patrícia? Pelo menos ser ouvido. E aí, como é que a gente faz isso, Cláudio? Com perguntas. Certo. E aí, a gente volta naquela criança que a gente um dia foi, que a gente sabia fazer perguntas. As nossas perguntas todas eram perguntas abertas. Como que eu nasci, né? Como que o céu é azul? Qual é o formato da nuvem? Do que a nuvem é feita? Hoje a gente não sabe mais fazer perguntas de qualidade. Né? Então, os líderes estão fazendo perguntas de má qualidade. Então, uma outra dica é: exercite sua musculatura, né, de perguntas, porque ela está dentro de você, né? Vai estudar sobre perguntas de qualidade, o que é pergunta aberta, o que é pergunta de curiosidade, né, para poder engajar esse time e não vir aqui falar depois que faz pergunta para os times, mas os times não... mas eu pergunto, eu falo, você tem alguma coisa para falar? Não, ninguém fala. Não, né? A sua pergunta lá não está sendo uma pergunta de qualidade. É bacana, viu? O Valdec fez uma pergunta aqui, Patrícia. Boa. A inteligência emocional
e a segurança psicológica são ferramentas distintas ou complementares? A inteligência emocional, como é o nome dele? Desculpa. Valdec, obrigada pela pergunta. A inteligência emocional também é estudo de 90 anos, né? Mais recentemente com Daniel Goleman. É uma forma da gente fazer gestão das nossas emoções com os nossos recursos internos. Né? Então, ela vai até um nível de autoconhecimento. Quanto que eu conheço das minhas emoções, tenho consciência do que eu estou sentindo, nomeio, crio estratégias, né, para aquilo que eu estou sentindo, para as minhas necessidades, diante daquilo que está me motivando o comportamento. Eu tenho clareza do que me motivou. E aí, eu consigo dar conta dos meus recursos internos para gerenciar a minha emoção nos determinados contextos que a vida vai se apresentando. Isso é uma coisa. A outra coisa é como que no grupo essa dinâmica se instala. Né? Então, por que eu me comporto diferente em grupo? E por que a depender do grupo, o meu comportamento é diferente também? Então, o grupo, ele te permite que você vá até determinado ponto. E você ser 100% do seu potencial está nesse fenômeno da segurança psicológica. Então, a inteligência emocional faz parte do indivíduo que está ali dentro do grupo, mas não tem a ver com segurança psicológica. Excelente pergunta. Bacana. E assim, em cima desse bate-papo nosso, então assim, quais são os benefícios de se ter uma segurança psicológica implantada nas organizações? Quais são os benefícios para a empresa, para as pessoas? Engajamento, pertencimento, nível de colaboração, acho que de uma maneira bem prática, né, Cláudia? Assim, se eu sou uma empresa, se eu sou um líder que se preocupa com isso dentro do meu time, eu vou ter um maior nível de colaboração, as pessoas engajadas, conectadas com algo que é maior, uma aprendendo com a outra, transformando, né, qualquer tipo de informação, elemento que vem em novas ideias, falando sobre desconfortos, encontrando estratégias para a gente desafiar, né, o estado atual, buscando aprendizado no outro, reconhecendo um outro. Então, acho que são vários ganhos. O próprio livro da doutora Amy, né, onde ela conta o estudo dela, que chama A Organização Sem Medo, chama, né, por meio da segurança psicológica, o fenômeno para gerar aprendizagem, inovação e crescimento. Então, hoje em dia, não dá mais só para a gente pensar que o capital intelectual é aquele que está no jogo, né? O capital emocional já faz parte da estratégia de negócio, né? E se a gente não cuidar de como as pessoas estão se comportando dentro dos times, a gente não está cuidando do nível de informação que a gente tem para tomar as decisões. Poxa, bacana. E assim, a gente consegue medir através de indicadores a segurança psicológica, Patrícia? Consegue, Cláudia. Consegue? Consegue. Poderia citar alguns exemplos? Olha, lá no Instituto, por exemplo, a gente tem um assessment, né? A gente tem o Instituto trouxe para o Brasil a primeira certificação internacional em segurança psicológica. Que bacana! Que é uma certificação também desenvolvida por outro engenheiro. Olha que incrível, né? Os engenheiros cercandos aí, trazendo métodos para a gente, né? Inclusive mensuráveis. Então, a gente consegue medir o nível de segurança dentro de um time aplicando esse assessment, que é um assessment que mede os 7 elementos que são propulsores da segurança psicológica. Então, a gente consegue, quando a gente trabalha com um time, a gente mede esse time antes, entende de onde que esse time está partindo, conversa com esse time qual é o indicador de performance, de sucesso dele, onde ele quer chegar e como que ele vai se perceber tendo caminhado para esse sucesso, indicador de performance dele. E no final de um programa com esse time, a gente mede de novo para ver o nível de evolução e a gente conversa sobre o que melhorou, quais resultados melhoraram e qual é a percepção agora daquele time em relação à aprendizagem, à inovação, à positividade, a resultado. Então, a gente mede o nível de segurança psicológica dentro do time por meio de um assessment. Então, vocês têm nessa formação, porque vocês têm uma formação, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, né? Então, vocês têm esse assessment que mede essa questão da segurança psicológica, né? E
E importante também dizer também que não é a mesma coisa que pesquisa de clima, né? Não, tem nada a ver com pesquisa de clima. É bom deixar bem claro para a nossa audiência, né? Pode falar um pouco sobre isso, então? Não confundir o teste aí com pesquisa de clima. A pesquisa de clima vai medir outros fatores, outros elementos, né? De uma maneira mais organizacional e o estratificado dela, né? Vai gerar ações corporativas e tudo mais. Quando a gente está falando de segurança psicológica dentro do time, eu estou trabalhando o nível de percepção daquele time em relação a como eles trabalham juntos diante dos elementos que são elementos fundamentais. São 7 elementos fundamentais. Então, a gente mede como que eles se percebem trabalhando em cima daqueles elementos. E não existe segurança psicológica, uma cultura da segurança psicológica, justamente pelo o próprio Google descobriu, né, que dentro de uma mesma cultura tem times psicologicamente seguros e times que não. Então, obviamente, os RHs, que me perdoem, mas eu vim de RH, essa busca incessante por selos corporativos, né? Em algum momento vai aparecer alguém ousado e corajoso criando algum selo de somos uma empresa psicologicamente segura, e isso não existe, não é possível, né, que existe uma empresa psicologicamente segura, porque esse fenômeno se instala a partir das relações naquele momento, naquele contexto. Poxa, bacana. Nossa, que interessante. E assim, Patrícia, além desse Excel que você já tem lá, você acha que tem a ver também em relação aos indicadores de turnover? Sem dúvida. Absenteísmo. Sem dúvida, boa. Então, aí outros indicadores a gente consegue medir. Inovação, turnover, engajamento, colaboração, absenteísmo, presenteísmo, né, saúde mental. Então, acho que isso impacta em resultados de performance, de crescimento, de market share, de tudo isso, né? Então, de novos serviços ou produtos que a gente disponibiliza para o mercado como organização, né? Então, nível de impacto social, acho que tudo isso são indicadores de sucesso, né? De times que aprendem juntos, né? Poxa, bacana. E assim, indo um pouco para a prática também, né, Patrícia? Existe alguma prática ou política que poderia ser implementada aí para realmente propor esse ambiente psicologicamente seguro? Teria práticas políticas? Eu acho, como é que eu vejo isso, né? Isso é uma boa pergunta, deixa eu organizar a minha resposta. A organização precisa apoiar. Sim. Né? Então, se, por exemplo, eu tenho organizações que tá bonito de se falar que o trabalho em time é muito importante, com uma competência, inclusive, e algo que a gente valoriza numa discussão de performance, de gestão de performance, por exemplo, mas eu tenho políticas, processos, normas, que no final reconhecem o indivíduo, vai ser muito difícil para uma organização assim tirar do papel, né, que trabalho em time é muito importante, porque no final das contas eu estou falando de avaliação de desempenho individual, de metas individuais, de bônus individuais, de plano de carreira individual, de programa de reconhecimento individual, né? Enquanto eu não tiver uma organização, né, que estabeleça normas e processos e políticas que realmente valorizem a colaboração, não adianta eu montar squads, né? Se esse squad, ele se reporta para um gestor, que se reporta para um diretor, que se reporta para um vice-presidente, que se reporta... Não adianta, né? Então, a dinâmica das relações agora que é importante, né? Então, de uma forma um exemplo prático. Quando a gente faz quando a gente faz seleção, processo de seleção, é muito comum o líder, quando ele fala quantas pessoas são no seu time, ele não se incluir, tá, Cláudia? Isso é uma característica, assim, que a gente colocou o líder num lugar de muita importância. E agora, né, ele tá sozinho. Por isso que os líderes falam é solitária a liderança, né? Não precisa ser sozinho e doído. Então, quando você pergunta pro líder quantas pessoas tem no seu time, ele fala 8. Com você, não. Comigo, 9.
né? Então, a gente precisa incluir esse líder dentro do time. E aí, o que a gente faz? Por conta disso, um processo de seleção, por exemplo, eu tenho uma vaga dentro de uma equipe, o candidato é entrevistado pelo líder. E o líder entrevista o candidato só. Mas esse candidato vai trabalhar com mais 8 pessoas. Então, os processos de seleção precisam também acompanhar uma dinâmica onde o trabalho ele é em rede. Então, não adianta só o líder entrevistar um candidato. As pessoas com quem essa pessoa vai conversar, trabalhar no dia a dia, porque a gente passa 2/3 do nosso tempo, já tem estudos que a gente passa 2/3 do nosso tempo trabalhando em time. Verdade, Patrícia. Então, não adianta só eu continuar a ter um processo de seleção com uma política muito clara, onde o líder entrevista e escolhe os top 3. Entendeu? Não adianta. Eu preciso fazer um processo de seleção, por exemplo, onde o time entrevista essa pessoa. Essa pessoa precisa escolher trabalhar nesse time e o time precisa escolher e falar como que funciona esse time para a pessoa que está entrando. Por exemplo, né? E normalmente isso não acontece dentro das organizações. Poxa, é verdade, Patrícia. Assim, até complementando, né, Patrícia, quando a gente fala de política, tudo que você falou está perfeito, né? Você acha que também tem alguma coisa a ver também com respeito às diferenças, igualdade de reconhecimento? Você acha que também teria a ver isso numa política para poder facilitar essa questão do ambiente seguramente psicológico ali? Seguro, né? Cláudia, assim, respeito é essa condição sine qua non. Acho que respeito tem que ser valor fundamental dentro das organizações, né? Então, se eu não te respeito como ser humano nas suas diferenças, né, vai ser muito difícil que eu estabeleça uma relação de confiança com você. Ainda mais num grupo, né? Então, por isso que quando eu falo que segurança psicológica não é um lugar quentinho, gostosinho, inclusive ele é um lugar de tomada de decisões bem impopulares, né? Onde, por exemplo, um líder ou alguém do time pode falar, esse tipo de comportamento não cabe mais aqui. Olha, essa piadinha que você fez não tá legal, fulana não gostou, é a 3ª vez que você faz, não funciona mais aqui. Isso é respeito, é a gente impor respeito e estabelecer novos acordos de convivência. Mas não precisa do líder fazendo isso, Cláudia, essa é a grande diferença. Se é uma crença compartilhada, todo mundo é dono daquilo. Então tem algo a ver com autorresponsabilidade? Responsabilidade compartilhada, sem dúvida. Então, se eu tô vendo que tem de novo uma piadinha e o líder não tá vendo, o líder não tá na sala, eu, como corresponsável em fazer aquele time funcionar, vou falar para você, chega dessa piada. É a 3ª vez que você chega na reunião 30 minutos atrasado e a gente tá tendo que voltar no tema para te colocar um board. Vamos combinar que a gente estabeleceu que as reuniões começam e terminam no horário? Sabe assim? Então, isso não é confortável, né? Não é confortável. Então, são algumas dinâmicas que precisam começar a acontecer, né, para que o respeito se prevaleça, para que as relações de confiança aconteçam e para que, em grupo, esse fenômeno da segurança psicológica ele seja estimulado. A gente pode até acrescentar também a diversidade cognitiva, né? Sem dúvida. Um dos 7 elementos é a aceitação da diversidade e começa pela diversidade cognitiva, de pensamentos, de crenças, de história, de educação, de cultura, de ideias, de tudo mais. Né? Então, eu me desapegar de que eu tenho todas as certezas absolutas ou de que o meu jeito é o melhor a fazer e incluir a tua forma de fazer, o teu pensamento, mais o teu, mais o teu, mais o teu, e a gente junto construir algo novo. Um dos 7 elementos é esse, a aceitação da diversidade. Que bacana. O papo aqui está muito bom, hein, Patrícia? Mas vamos falar um pouco do livro? Brina, tem como colocar aqui o livro aqui na imagem? E fala um pouco aí sobre o livro, né? Tá. E o livro nasceu de uma ideia... a gente, Cláudio, já formou quase 300 pessoas, né, no Brasil, na América Latina, na certificação. E são pessoas que... São pessoas ultra talentosas, né? Esse é o livro maravilhoso, né? Livro para falar como a segurança psicológica pode ser a principal alavanca para garantir a sustentabilidade do seu negócio.
E a gente formou uma comunidade, né, Cláudio? Todo mundo que faz a certificação com a gente passa a fazer parte dessa comunidade em que a gente troca muita práticas, né, experiências e tudo mais. São pessoas de altíssimo nível, ultra qualificadas, pessoas super seniors, com um repertório incrível. E o que a gente fez foi... conversando aí com 20 pessoas da comunidade, a gente meio que foi identificando as diferentes áreas de atuação dessas pessoas e como que essas pessoas poderiam contar sobre segurança psicológica dentro das suas áreas de atuação. Então, a gente tem especialistas das áreas, de diferentes áreas aí, falando sobre segurança psicológica no viés de, por exemplo, empresa familiar, no viés do capitalismo consciente, a segurança psicológica como propulsora de diversidade e inclusão, de comunicação não violenta, a segurança psicológica como propulsora para inovação, para desenvolvimento de times. Então, cada capítulo é escrito por um autor diferente, tanto dentro do Brasil, fora do Brasil. A gente tem, por exemplo, o Neil Pritty. Do Brasil e fora, tem autores de fora também. Que bacana. Obrigada. O Neil Pritty, que é o CEO da empresa Projeto Aristóteles lá fora, que é parceiro da doutora Amy Edmondson, fez um capítulo pra gente. Legal. O Dr. Peter Covalier fez também um capítulo pra gente, que é quem criou a certificação que a gente trouxe pro Brasil. Olha só. Então, a gente tem aí grandes nomes, né, especialistas das áreas dentro e fora do Brasil, contribuindo aí para esse... Que bacana, parabéns, hein? Tá demais parabéns, esse livro. E assim, aonde encontrar o livro? Olha, esse livro está disponível já nas plataformas de marketplace, então, por exemplo, na Amazon você encontra, né, em outras plataformas também, em livrarias e tudo mais, sempre em marketplace. Mas a gente estava conversando aqui, né, Cláudio? Se você estiver escutando a gente, quiser, de repente, um autógrafo, né, um exemplar autografado, manda um direct pra gente. Especialmente por você ou pelos autores, né? Exato, né? Vai ser um prazer, manda um direct pra gente no nosso Instagram, IISP, né, Instituto Internacional de Segurança Psicológica, vai ser um prazer aí. Então, quer dizer, se alguém quiser o livro autografado, entra no Instagram lá do Instituto. No Instagram? No Instagram, a gente conversa sobre condições de envio, correio, certo, né? E compra tudo mais, mas você recebe na tua casa autografado. Que bacana, parabéns, viu? Olha aqui o Valdec aqui, ó. Ótima conversa, muito conteúdo fundamental às organizações. Gratidão, Valdec, grande amigo. Poxa, é um tema assim, muito importante, muito bacana de se falar, né? Então, assim, uma pena que o programa tenha para os minutos finais aí, sim, né, Patrícia? Mas deixa as suas considerações finais, as redes sociais. Olha, você encontra conteúdo gratuito disponível no nosso site. Tem muito conteúdo ainda em inglês, né? E a gente faz uma curadoria desses conteúdos e traduz. Deixa disponíveis artigos maravilhosos, estudos maravilhosos, além de produzir, né, um monte de conteúdo ali no nosso site, então segurançapsicologica.com. Você encontra as nossas soluções, podcasts, webcasts, enfim, matérias, artigos e também o que a gente consegue traduzir aí do que tem de mais recente sobre esse tema lá. O Instagram, acho que em todas as redes sociais, Cláudio, para resumir, é IISP. Certo. No YouTube, no Instagram, no LinkedIn, e aonde? No Facebook e tudo mais, aí, IISP YouTube. Que bacana. Eu tenho acompanhado vocês lá, assim, muito bacana mesmo. E eu vi que vocês vão participar de um evento da HSM, né? Fala um pouco sobre esse evento aí. A gente está muito feliz, né? Estamos entrando como patrocinadores desse evento. Vamos ter stand interativo ali. Também vamos fazer uma palestra nesse evento da HSM, que está esperando quase 5.000 pessoas até ontem. Uau! Ontem a gente soube que já estava passando dos 3.700 pessoas, eles estão esperando aí quase 5.000 pessoas, vem gente do Brasil e da América Latina toda. Estamos ali, esse ano o evento tem como tema Conectando Inteligências, então a gente vai falar sobre segurança psicológica a partir dessa perspectiva das diferentes inteligências que precisam estar na mesa agora de decisão de negócio. Que bacana. E assim, caso a audiência queira ter mais informações, qual que é o site do evento? Boa, hsm+.com.br. Poxa, maravilha, viu, Patrícia? Foi assim uma honra ter sua participação aqui no nosso programa.
Tenho certeza que contribuiu com a nossa audiência. Tenho certeza disso, viu? Obrigada. Aqui, na verdade, eu brinco que aqui é o programa inteligente, na verdade é um MBA aqui ao vivo. Ai, que delícia. É um MBA ao vivo aqui. Muito, nossa, foi um prazer imenso poder falar sobre esse tema que eu sou tão apaixonada. Gratidão, Patrícia. Pessoal, quero deixar também o meu agradecimento aqui ao Abner, da equipe aqui de produção, de toda a direção da Nova TV ao Tietê, de você que tem nos acompanhado aí, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Eu estou nas redes sociais, Instagram, Cláudio Luve 16, no LinkedIn, Cláudio Luve. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, tchau, gente.